Os Simpsons já sabem quem irá ganhar a Copa do Mundo de 2026. E o mais curioso é que essa suposta previsão teria sido feita ainda em 1997. Parece loucura, mas se existe uma série que conseguiu construir uma reputação quase sobrenatural ao longo dos anos, essa série é Os Simpsons. Durante décadas, a família amarela mais famosa da televisão acumulou uma quantidade absurda de situações que, por mais improváveis que parecessem na época, acabaram se parecendo demais com os acontecimentos reais. Entre os exemplos mais citados estão a eleição de Donald Trump, a compra dos canais Fox pela Disney e o surgimento das chamadas de vídeo. E isso fez muita gente acreditar que os roteiristas da animação possuem algum tipo de capacidade misteriosa para prever o futuro. No universo esportivo, os Simpsons também já foram associados a previsões curiosas. Um episódio, por exemplo, teria antecipado a lesão de Neymar na Copa do Mundo de 2014 e a derrota do Brasil para a Alemanha, ainda que tenha errado a fase da competição. É claro que boa parte dessas histórias pode ser explicada por coincidências, mas isso nunca impediu a internet de criar novas teorias. E agora, com o Mundial em andamento, fãs afirmam que a série já teria previsto quais seriam as duas seleções que disputarão a grande final do campeonato. Em novembro de 1997, foi ao ar um episódio da 9ª temporada chamado A Família Cartucho. Tudo começa quando a família Simpson decide assistir a uma partida de futebol que prometia ser histórica. Na TV, o comercial extremamente exagerado anuncia o jogo como a partida de futebol mais importante de todos os tempos. Porém, aquilo que deveria ser apenas um evento esportivo rapidamente se transforma em um verdadeiro caos. Uma pequena confusão nas arquibancadas desencadeia uma onda de violência que toma conta de Springfield. Em pouco tempo, moradores começam a se agredir, lojas são saqueadas e a cidade mergulha em uma situação fora de controle. Preocupada com a segurança dos filhos, Marge exige que Homer faça alguma coisa para proteger a família. Convencido de que precisa agir, Homer toma uma decisão polêmica: comprar um revólver. Assustada, Marge tenta fazê-la entender que ter uma arma dentro de casa representa mais perigo do que segurança. No entanto, Homer insiste em dizer que aquilo é apenas uma forma de proteger todos. O problema é que, aos poucos, ele passa a usar a arma das maneiras mais absurdas possíveis. Desde abrir latas de cerveja até praticar pontaria dentro de casa. Cansada da situação, Marge pede que ele se desfaça do revólver, mas Homer prefere escondê-lo em segredo. Tudo piora quando Bart encontra a arma escondida na geladeira. Sentindo-se traída pela mentira do marido, Marge decide sair de casa junto com as crianças e se hospedar em um hotel. Sem suportar a ideia de ficar sozinho, Homer vai atrás da esposa e afirma ter se livrado da arma, conseguindo convencê-la a voltar. Porém, no momento em que deixam o hotel, a família é surpreendida por um assalto. E então, Marge descobre que Homer mentiu novamente e que ele é incapaz de abandonar o revólver. Olhando assim, parece mais um episódio servindo como propaganda a favor do porte de arma para cidadãos. Então, como ele pode estar conectado à Copa do Mundo de 2026? Para entender, precisamos voltar para o começo do episódio. Segundo a propaganda, aquele jogo serviria para decidir de uma vez por todas qual era a maior nação da Terra. E as duas seleções envolvidas eram justamente México e Portugal. Na época, todo mundo achava que era só uma brincadeira. O futebol não era popular nos Estados Unidos como no resto do mundo, e os criadores do programa acharam divertido zoar a forma como os americanos viam o esporte, algo chato e sem graça. Um dos destaques do episódio, inclusive, é a participação de Pelé em um comercial rápido. No jogo, tudo é mostrado de forma propositalmente chata.
O placar não muda, os jogadores só passam a bola para os lados e nada de emocionante acontece. Até que a torcida se irrita e o caos se instala no estádio, provocando uma grande confusão que se espalha pela cidade. O episódio acaba sem mostrar quem ganhou. Por muito tempo, foi só mais uma piada esquecida entre tantas outras que os Simpsons fizeram. Mas anos depois, alguém decidiu olhar aquele episódio de outra forma. E foi assim que surgiu uma das teorias mais interessantes sobre a Copa do Mundo de 2026. Segundo os defensores dessa teoria, aquele jogo entre Portugal e México não era apenas uma partida aleatória. Para eles, aquilo representaria justamente a final da Copa do Mundo de 2026. E tem gente que vai ainda mais longe nessa ideia. Como o jogo terminou empatado antes da confusão começar, alguns acreditam que a decisão do Mundial será nos pênaltis. Mas como exatamente isso se enquadra na atual edição da Copa do Mundo? Existem alguns pontos que servem de argumentos para os fãs. Inicialmente, o primeiro argumento é o ano. O episódio foi exibido em 1997 e, desde então, 7 Copas do Mundo aconteceram. A edição de 2026 será justamente a 8ª realizada depois daquele episódio. E muitos acreditam existir um significado escondido. Acha loucura? Conte quantas letras tem a palavra Portugal. Exatamente 8. A Copa do Mundo de 2026 está sendo organizada por 3 países da América do Norte. São eles: os Estados Unidos, o Canadá e o México. E adivinha onde acontece a partida mostrada naquele episódio de Os Simpsons? Exatamente em território estadunidense. Isso foi suficiente para muita gente enxergar mais uma suposta previsão da série. Mas tiveram fãs que resolveram ir além. Algumas pessoas começaram a comparar o estádio mostrado no desenho com o MetLife Stadium, o local que receberá o final do Mundial em Nova Jersey. Para surpresa de muita gente, existem algumas semelhanças na arquitetura. É claro, nada extremamente idêntico, mas o suficiente para alimentar ainda mais essas teorias. E isso fica ainda mais curioso quando descobrimos que o MetLife Stadium, que tem capacidade para 82.500 espectadores, foi construído apenas em 2010, 13 anos após o lançamento daquele episódio. E como se isso não bastasse, algumas pessoas acham que toda a propaganda exagerada do episódio combina perfeitamente com a ideia de que pode ser o último capítulo da carreira de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo. Muitas pessoas pensam que uma final com a participação de Portugal, onde Cristiano Ronaldo busca encerrar a sua carreira com um título que ele nunca conquistou, seria algo memorável e que mereceria toda a grandiosidade mostrada na animação. Mas calma! Antes de sair acreditando que os Simpsons realmente possuem poderes sobrenaturais, vale a pena analisar tudo com mais consciência. Quando você assiste ao episódio, percebe que em nenhum momento é mencionada uma Copa do Mundo. A propaganda do episódio fala apenas sobre uma partida de futebol organizada por uma associação de futebol, sem especificar qualquer torneio. Ou seja, aquela partida poderia representar absolutamente qualquer coisa. Mas é claro que todos associam a FIFA e a Copa do Mundo. Além disso, o formato do estádio mostrado na animação é bastante genérico. Existem inúmeros estádios espalhados pelo mundo com estruturas semelhantes. Poderia ser uma previsão do MetLife Stadium? Sim, claro, mas é bem mais provável que se espelharam no padrão de estádio naquela época, sem cobertura e com enormes arquibancadas. E o mais importante, a série nunca mostrou quem venceu a partida. Portanto, qualquer publicação afirmando que Os Simpsons previram Portugal campeão, México campeão ou até Cristiano Ronaldo levantando a taça é pura especulação. Quando vamos para o campo real do futebol,
algumas coisas precisam ser estabelecidas. Em primeiro lugar, o México, apesar de ter uma torcida fanática por futebol, está longe de ter um dos times mais fortes dessa edição. Chegar em uma possível final já é difícil. Ser campeão, então, é quase impossível. Ainda mais quando lembramos que as fases finais ocorrerão exclusivamente nos Estados Unidos, fazendo com que a seleção mexicana perca o fator casa de apoio. Portugal, por outro lado, é uma das favoritas. A equipe liderada por Cristiano Ronaldo tem alguns dos melhores jogadores do mundo, como Rúben Dias, Nuno Mendes e Bernardo Silva. Contudo, um detalhe tem atrapalhado os planos dessa conquista inédita da seleção portuguesa. O elenco está rachado. Sem vencer na estreia da Copa do Mundo, Portugal recebeu críticas após o empate com a República Democrática do Congo. E Cristiano Ronaldo foi um dos mais cobrados. E isso anula a suposta previsão que os Simpsons fizeram? Não exatamente. É divertido analisar essas previsões e tentar entender como aconteceram. Na verdade, os próprios produtores da série já explicaram diversas vezes que isso tudo é consequência da enorme quantidade de episódios produzidos ao longo dos anos. São mais de 3 décadas no ar, centenas de histórias e milhares de piadas. Naturalmente, algumas situações acabam se parecendo com acontecimentos reais. Afinal, depois de tanto tempo, os Simpsons já fizeram praticamente de tudo. E quando você tem tantas possibilidades, algumas coincidências acabam parecendo previsões extraordinárias. Curiosamente, essa teoria não é inédita. Em 2018, durante a Copa do Mundo da Rússia, fãs resgataram esse episódio e afirmavam que se tratava de uma previsão sobre aquela edição do torneio. Uma das coincidências abordadas é que, durante o episódio, um jogador mexicano aparece rodeado por mulheres em uma banheira, ato que lembra a polêmica festa que envolveu os jogadores da seleção do México antes do início da Copa do Mundo daquele ano. Mas aqui vem uma parte importante para você acreditar que a previsão é correta e que Portugal ganhará a Copa do Mundo deste ano. No episódio, não fica claro quem foi a equipe vencedora. Porém, antes do jogo, Homer prometeu tirar a própria vida caso Portugal não vença. Tendo em vista que o personagem segue vivo no seriado, pode-se concluir que os europeus teriam vencido a partida. Se a previsão é real ou não, nós só vamos descobrir daqui a um mês com a partida da final da Copa do Mundo de 2026. Mesmo assim, é impossível negar que existe algo fascinante nessa história.